com que essa live chegue mais longe aí com o engajamento. É isso aí, só não xinga hoje, tá? Porque, assim, vocês perceberam que a nossa convidada é bem delicada, é uma mulher, tá bom? Vamos com calma. Educada, né? Porque a japonesa é educada. Exatamente. E eu conheço o pai dela, viu? Depois eu vou me lascar com o pai dela também, então me ajuda. A responsabilidade. É, exatamente. É uma convidada internacional, né? Não só por ser de origem fora, mas também já ter morado fora, né? A gente pode contar um pouquinho sobre essa experiência, né? Exatamente. O Viviane, a gente estava conversando aqui antes, né? A gente estava falando sobre... Trouxe um dado aqui, né? Até te perguntei se isso aqui era real. Vou repetir para que as pessoas possam entender. Fala que em 2022, mais de 40% dos trabalhadores remotos relataram sintomas de exaustão emocional constante. Né? Você concorda plenamente com esse dado aqui? Qual o seu parecer sobre isso? Eu vou falar plenamente, é uma palavra muito forte. Assim, concordo. Isso de fato aconteceu, mas tem toda uma justificativa por conta disso, né? O trabalho remoto em si, ele aumenta demandas, né, de questões para o profissional desenvolver. Então, além daquilo de trabalho que do presencial já está acostumado, são várias plataformas digitais, você precisa aprender a trabalhar com ferramental, a comunicação, que ela fica também comprometida. Então, todo esse processo tende a desencadear e, consequentemente, se você não tem as práticas bem implementadas, que orientem e que façam que, de fato, esse profissional ele consiga lidar com as demandas. Só que nesse fato aí de 2022 em específico, a gente veio de uma recorrência desde a pandemia, quando teve essa questão, de fato, do trabalho remoto implementado de uma forma forçada, porque a gente não teve escolha. Ou era isso, ou ninguém trabalhava e não tem produção. Só que o que aconteceu também durante a pandemia não pode ser considerado um trabalho remoto. E é uma questão que ressola ainda na vida das pessoas até hoje. Então, a forma como foi, sem conhecimento, sem o respaldo, até das empresas, porque ninguém conhecia muito. O trabalho remoto, ele é muito difundido lá fora, no exterior, desde 1970 e antes. Então, aqui ele ficou, de fato, mais conhecido a partir da pandemia. Sim. Só que de uma forma que não era mais adequada, porque aquilo lá, de fato, não foi. Então, desencadeou, junto com o período, medo, por questão de adoecimento, de vírus. E isso foi, né? Eu falo que ainda hoje a gente sofre resquícios do que aconteceu na pandemia. É um fato muito sensível. Fala assim, mas já passou, a gente já está em 2025. Não, ainda tem resquícios do que aconteceu naquele processo. Sem contar que o Brasil está no ranking de, se não já atingiu o primeiro, no país mais ansioso, com mais adoecimento mental. Assim, é um dado alarmante, preocupante, e eu falo no contexto geral, não só do remoto, mas o remoto, ele traz isso. Então, a gente precisa de uma atenção diferenciada para novos desenvolvimentos de habilidades e competências. Então, não dá para falar assim, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Todo mundo tem perfil? Também não é, todo mundo tem perfil. Verdade. Sim. Então, tem que saber também se a esposa tem um perfil, né? Porque você tá no trabalho remoto lá, sentado, trabalhando, a sua mulher olha ela pra você, já que você não tá fazendo nada, não tem como você buscar um pão na padaria? Olha, isso é uma problemática também. Por quê? Quando a gente fala de trabalho remoto, é importante eu trazendo para vocês alguns aspectos. O trabalho remoto em si, ele tem algumas variações. Então, o que é mais conhecido? Home office, tá todo mundo em casa. Aí acontece isso. Ele tá ali, então... Tá no computador, não tá fazendo Deve estar ali só no computador, vou lá interromper um pouquinho. Aí tem interrupção da família, às vezes você tem filho, tem o cachorrinho, então isso já virou vários memes também na época, do pessoal abrindo a câmera para reunião e acontecendo de tudo mais um pouco. Sim. O que na época causava tensão, mas hoje a gente precisa trabalhar isso como uma normalidade. Porque se você trabalha em home office e é o seu contexto familiar e precisa aprender com isso, vai ter. Nem todo mundo tem um espaço dedicado, né? Nem todo mundo tem um espaço específico para isso. E hoje o cuidado ainda é com essa questão de adoecimento. Cada vez mais. Que a gente fala hoje não só do trabalho, mas a gente está vivendo uma sociedade adoecida. Sim. E o trabalho influencia, impacta muito. O trabalho remoto tem a tendência de aumentar isso. Então, Nossa, que coisa, né? Parece que vai ser um alívio, né? Mais para a pessoa, mas não. Existem variáveis que a gente não enxerga
que a gente acaba aprendendo no decorrer da carreira, né? É no processo, porque assim, o trabalho remoto, ele tem de fato, isso é comprovado pela ciência, tudo que é a parte que eu pesquiso e desenvolvo, que ele tem muito mais benefícios e coisas positivas e aspectos positivos que, de fato, questões negativas de adoecimento, mas que ele influencia se você não souber, de fato, fazer adaptação, ter o respaldo da empresa, no caso de pessoas que não são empreendedoras ou que não trabalham de forma autônoma. Uhum. A empresa precisa dar esse respaldo, que seja social, que seja da parte tecnológica, que são os recursos para oferecer, o suporte do gestor. Esse gestor, ele precisa estar muito bem treinado e desenvolvido também com competências, porque a gente faz o parênteses aqui. Quem desenvolve pessoas não é RH. Quem desenvolve pessoas é o líder. Caramba. E aí ele precisa ter esse desenvolvimento e o suporte com boas práticas de recursos humanos e práticas de gestão que favoreçam e auxiliem isso para facilitar o processo. Então, se eu não tenho isso, se eu não tenho o suporte do gestor, se eu não tenho um preparo meu enquanto indivíduo para trabalhar essas questões e desenvolver um bom trabalho, eu vou adoecer. Então, o líder ele tem um papel essencial na chamada... Você fala tanto de culturas das empresas, né? Ele, nesse ponto, ele tem um papel essencial. Porque também não é simples, né? Eu fico imaginando... eu nunca trabalhei com uma equipe, eu liderando uma equipe fora, né? Eu fui liderado estando fora, trabalhando no home office. Inclusive, eu trabalhava na Itália, na época, numa empresa no Brasil. E qual que era a dificuldade? A gente alinhar os tempos, os horários para a gente se conversar, né? Ele tinha já dificuldade em administrar quem estava no Brasil no mesmo horário, trabalhando. Você imagina. Inclusive, eu vi, acho que um vídeo seu que você está cozinhando, de repente... né? Falei, nossa, eu vivi isso. Parecia que era exatamente isso. Né? Tem ferramenta para se conseguir se ter uma boa liderança e não pegar o colaborador no banheiro, por exemplo? Vamos lá. É um assunto polêmico também, que dá muita repercussão. Eu não falo só de ferramental, mas é questão, o que a gente está acostumado, isso é cultural. Cultural de país, depois cultural da cultura de cada organização. Controle. Qual é a maior dificuldade? Das pessoas aceitarem o trabalho remoto porque ele não funciona? Muito pelo contrário, ele funciona muito bem. Só que é mais fácil você voltar e fazer um retrocesso, que é o que a gente chama de retrocesso hoje, do que você implementar, desenvolver, treinar, praticar e associar com outras ferramentas. Então, esse líder, por exemplo, tem ferramentas. O que mais na época foi utilizado? O WhatsApp, que na verdade é o que mais a gente usa, né? Para tudo. Só que o WhatsApp em trabalho remoto não é o mais funcional. Então, a gente fala de plataformas fechadas, que são as dentro da empresa, né? Não vou lembrar o nome específico. Mas a gente fala de plataformas de Google Meet, do G Suite, não vou fazer propaganda de empresa, mas enfim. Teams, entre outras, que são específicas para esse tipo, videochamada, reunião, WhatsApp de forma muito pontual. Mas tem uma outra questão do processo da liderança com os colaboradores, aprender a comunicação, que ela é assíncrona. Eu não posso exigir que o profissional que está em casa, ou está no hotel, ou sei lá onde é que ele está trabalhando, que ele me responda exatamente na hora que eu quero que ele responda. Porque, além da questão regional, e no seu caso, como que você trouxe, estar na Itália, ter que gerenciar times, em outros países e aqui também, a gente está falando de fuso, a gente está falando de liberdade geográfica, a gente está falando de flexibilidade, mas a gente também está falando do desenvolvimento da comunicação assíncrona. Então, para que funcione, além de tudo, esse gestor, ele precisa ser treinado para isso, ele precisa receber esse respaldo e aprender mais sobre a autonomia das pessoas e combinar esses horários. Então, se eu já sei que o fuso é diferente, eu já vou ficar preparado na questão da planilha ali de horários. E especificar horários delimitados que sejam realmente importantes para tratar daquele assunto com aquele profissional. Então, não é assim, eu sou gestor, lembrei de um assunto, vou lá e vou falar com todo mundo e esperar que a pessoa me responda naquele horário. Porque no presencial, você está ali na salinha. A pessoa entra a qualquer hora. Eu abro a porta e já converso com a pessoa. Já estou ali. E o que acontece no presencial nesse sentido aí também? Eu entro, mas eu também não paro para perceber se a pessoa está ocupada ou não. Eu já saio falando.
E a pessoa muitas vezes está ocupada. Só que qual é a probabilidade de você olhar para o seu gestor e falar assim, espera só um pouquinho que eu não vou te responder agora não, porque eu estou ocupado. A maioria das pessoas faz isso, os profissionais. Não, porque não é só respeito. Tem uma questão ali de um medo também do não e como isso vai ser reagindo. Só que quando você está no trabalho remoto, você não sabe de fato. Então, fica um pouco mais tranquilo disso. Então, precisa ter um limiar aí entre uma situação e outra. Então, são muitos aspectos para trabalhar e fazer essa engrenagem funcionar. Não é tão simples, mas também não é tão complexo. Você trabalha com... eu vejo uma combinação de fatores. Foi até bom que você mencionou a liderança da equipe, né? Eu já trabalho remoto há muito tempo já, né? Em tempo integral já faz aí uns quase 6 anos. E parcial já faz quase 10. E uma coisa que já ocorreu em equipes que eu trabalhei era essa reclamação de que havia problemas de comunicação. Né? Há algum tempo atrás, os próprios integrantes da equipe, por vezes era a lista de requisitos, chamava a atenção do grupo, falava, olha, a gente tem que melhorar a nossa comunicação, porque muitas vezes tem algum impedimento, tem alguma tarefa, alguma coisa, não consegue falar com a pessoa naquele mesmo momento, deixa só pro dia seguinte, na reunião diária, poder falar, olha, tô tendo problema tal, você não poderia tomar a iniciativa de entrar em contato, né? Mas aí eu vejo, e como que isso foi resolvido, né? Esse problema que eu tive aí nessa equipe. Com duas coisas, uma tem parte da própria pessoa, a iniciativa, né, de estabelecer essa comunicação com os colegas como se tivesse no presencial, né? Embora é diferente, né? Mas ela saber que ela pode chamar, mandar mensagem, ligar, né? Falar, posso te ligar aí para tirar uma dúvida rápida, né? Tem que ter essa iniciativa, por isso você falou, né? Tem que ter o perfil também, porque nem todo mundo tem esse perfil. Às vezes a pessoa fica na dela, deixa o mundo pegar fogo, amanhã eu resolvo, né? Mas também tem a questão da liderança, né? Porque isso foi resolvido mais pela questão do gerente de projeto, que viu ali de que forma daria para conciliar melhor o perfil de cada um, conciliar os horários para poder ter um contato mais próximo, colocou pessoas para trabalhar, 2 pessoas na mesma tarefa, para ter uma participação mútua ali maior, né? Então, tem medidas que a liderança pode desenvolver também, né? Então, assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno, né? Tem que ter o perfil do colaborador, mas uma liderança é importantíssimo, né? Porque um lado só não vai resolver tudo, né? Nossa, não. E a liderança, ela é papel fundamental dentro de uma organização, seja no trabalho remoto ou não. Mas o trabalho remoto vai exigir muito mais. Não é só o preparo, mas quando a gente fala de trabalho remoto, a gente está falando de vários aspectos e fatores. Então, a autonomia é uma característica. Sim, exato. Trabalho com questão de confiança é outra característica fundamental. Então, assim, se eu não confio no trabalho que a pessoa está na casa dela ou está com o cowork fazendo, o que eu vou ter a tendência de fazer? Reunião toda hora, WhatsApp toda hora, mensagem toda hora, porque eu tenho necessidade desse controle. E no remoto não funciona. E um desses problemas de comunicação que você falou, ainda na sociedade que a gente está hoje, em contexto organizacional, é um dos maiores problemas que a gente enfrenta ainda. Por quê? As pessoas, de fato, não sabem se comunicar direito, tem ruído, tem falha, não sabe solicitar, não sabe conversar, não tem a postura e posicionamento para isso. No remoto, se ela já fica mais difícil, porque com certeza você não está vendo a cara da pessoa, você não sabe se naquele momento ela está, de fato, ocupada, se ela está em uma reunião, se ela é ocupada, ela está trabalhando. Vamos corrigir aqui, ocupada ela está. Mas você não sabe se ela está numa reunião, você não sabe se ela está resolvendo uma tarefa que é altamente de prioridade e importância. Então, precisa estabelecer esses limites de como. Primeiro, a liderança ser treinada para isso. Então, assim, ter vários canais para essa comunicação. Então, esse gestor, entendendo que o suporte principal vai vir dele, então ele também precisa lançar a mão de um planejamento diferente. E aí, o pessoal, os outros profissionais que estão ali trabalhando e desenvolvendo, tem a proatividade que você comentou, mas também tem o como que eu vou lidar. Então, a gente tem várias ferramentas e técnicas para isso. Então, eu tenho o e-mail, quando for essencial. Reuniões, você marca na agenda datas, horários específicos para tratar de um assunto que é altamente prioridade, ao invés de você ficar fazendo constante. A comunicação, você trabalhar o desenvolvimento dessa competência, tanto do gestor quanto dos profissionais. Porque as pessoas ficam perdidas. Sim. Assim, ficam.
Porque você, no trabalho remoto, dependendo da atividade ainda que exige muita demanda cognitiva e que não necessariamente você vai precisar conversar com a outra pessoa, a pessoa fica hiperfocada. Ao passo que, às vezes, você tem outras pessoas no ambiente que também interferem nesse processo produtivo. E a comunicação, ela é fundamental e tem vários ruídos. Tanto porque eu não sei se eu posso falar com a pessoa, e aí estabelecer alguns comandos, sabe, dessa comunicação. Então, solicitou, estou com uma urgência, tenha essa proximidade com o seu gestor de poder falar para ele, ó, eu preciso conversar com você sobre tal assunto que é importante. Mas para existir esse processo, o gestor precisa passar essa confiança. Deixa eu fazer